Queridos, esse texto de Joel capítulo 2 é um texto que nos chama muita atenção, que fala de uma forma maravilhosamente. E aqui, quando nós fazemos uma reflexão mais profunda, a gente consegue compreender as maneiras como Deus trabalha em várias áreas da família, da nossa própria vida individual, particular, por que não dizer na história da humanidade, a história de um país. Nós vemos Deus nos revelando através da sua palavra como que nós podemos sair de situações que se tornou uma verdadeira calamidade. Aqui no contexto histórico do livro de Joel, propriamente capítulo 2, o profeta Joel estava ministrando ao povo de Judá em um período de grande crise. Queridos irmãos, a terra havia sido devastada por uma terrível praga de gafanhoto, que estava destruindo as plantações e comprometeu toda a economia agrícola daquela nação naquela época. E para um povo cuja sobrevivência dependia da agricultura, aquilo significava muito mais do que perder uma colheita. Se a gente fazer uma reflexão mais profunda, a devastação afetava a alimentação das famílias, a economia de uma nação, a produção de vinho e azeite, as ofertas que seriam apresentadas no templo e não teria mais prosperidade. A vida espiritual, religiosa do povo estava sendo afetada. E Joel descreve uma situação de calamidade tão grande que parecia que toda a esperança havia se consumido, não há mais o que fazer diante desta calamidade que nós estamos enfrentando. Mas o profeta aqui mostra que aquela crise deveria levar o povo a uma atitude de arrependimento e retorno a Deus. Joel capítulo 2, versículos 12 e 13 diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Deus estava chamando o povo ao arrependimento. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem certas calamidades da vida que não é apenas maldição, é Deus trabalhando e chamando eu e você ao arrependimento, voltarmos ao primeiro amor novamente. O capítulo 2 apresenta uma grande mudança. E qual foi a mudança? Primeiro, vem o chamado ao arrependimento, depois vem a restauração. Primeiro o povo volta a Deus, a Bíblia diz. Depois Deus derrama a sua bênção. Olha como Deus trabalha. Primeiro o povo deveria voltar-se a Deus, e depois Deus derramaria a sua bênção sobre o povo. Quantos que estão entendendo o que Deus está falando aqui? Em Joel capítulo 2, versículos 25, nós encontramos uma das maiores declarações de esperanças da Bíblia. E qual foi a declaração, pastor, de esperança? Restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Meu Deus. Deus não promete simplesmente devolver o seu passado. Ele promete restaurar a vida, a esperança, a produtividade e a comunhão com Ele. É o que Deus quer fazer na sua e na minha vida. Primeiro, diga assim comigo: Deus manda o seu povo se alegrar antes de ver a restauração. Eles estavam numa verdadeira calamidade. Agora
Aí Deus vem e diz estas palavras, Joel capítulo 2, versículos 23: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus. Eu não sei se você já passou por experiências semelhantes a essa. A luta grande, a adversidade grande, a calamidade. Nós chegamos a pensar que não há mais esperança. O Espírito Santo de Deus vem e fala forte ao nosso entendimento: louve o meu nome, cante louvores ao Senhor. E aí você busca a força da fraqueza, você começa a louvar e adorar a Deus. Eu já passei por experiências semelhantes a esta. O povo tinha motivo para chorar. A terra estava devastada, as plantações haviam sido destruídas, o futuro estava incerto, mas Deus, Ele levanta o profeta Joel e diz: alegrai-vos. Deus se trouxe aqui nesta reunião para ministrar esta palavra. A calamidade está grande, a escassez está grande, mas Ele me manda lhe dizer: alegrai-vos no Senhor. Deus irá te dar graça, e você vai continuar alegrando-se na presença do Senhor. A alegria não estava baseada naquilo que eles estavam vendo, mas naquilo que Deus estava prestes a fazer no meio deles. Ei, se você soubesse o que Deus vai fazer na tua família. Se você soubesse o que Deus vai fazer na tua vida. Então, pela fé, acredite nas promessas de Deus. Deus me manda lhe dizer nesta noite: alegrai-vos no Senhor. Existem momentos em que os nossos olhos enxergam destruição, mas a fé consegue enxergar restauração. Quantos que têm fé aqui e que estão enxergando restauração? O inimigo olha para o campo destruído e diz: acabou, não tem mais jeito, encerrou-se a esperança. Mas Deus olha para o mesmo campo e diz: ainda existe uma história para ser escrita na sua vida. Talvez você tenha perdido tempo, talvez tenha perdido oportunidade, talvez tenha perdido recursos, talvez tenha passado por uma crise familiar, financeira, ministerial. Mas a mensagem de Joel para você e para mim nesta noite é esta: não permita que aquilo que você perdeu determine aquilo que Deus ainda pode fazer por você. Se você crê nisto, levante as suas mãos e glorifique o nome do Senhor. Não permita que aquilo que você perdeu determine aquilo que Deus ainda pode fazer. Não permita. Quem tem Deus tem esperança. É verdade ou não é, irmãos? Quem tem Deus tem esperança. Segundo aprendizado desse texto: Deus é Senhor das chuvas e das estações. Diga assim comigo: meu Deus. Não, mais alto: meu Deus é o Senhor das chuvas e das estações. Joel capítulo 2, versículos 23 diz: Ele vos dará em justa medida a chuva, e fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. Foi ele quem falou por intermédio de Joel. Queridos, da agricultura de Israel, a chuva tinha um papel fundamental. A chuva temporã acontecia no início da estação agrícola e ajudava a preparação e germinava toda a terra. A chuva seródia vinha posteriormente e contribuía para o amadurecimento da colheita. Portanto, a mensagem de Joel naquela oportunidade
sendo inspirado pelo Espírito de Deus, era clara. Deus estava dizendo que a terra que havia sido atingida pela destruição voltaria a produzir. Era isso que Deus estava revelando ao seu povo. A terra vai voltar a produzir. A terra vai voltar a produzir. Tem gente que produzia tanto e hoje não produz nada, só calamidade, só escassez, só decepção, mágoa, desapontamento. Mas Deus me manda lhe dizer que a terra que estava escasso, numa verdadeira calamidade, Deus vai fazer novamente produzir, porque Ele vai mandar chuva. Ele vai mandar chuva. Existe uma verdade poderosa aqui. Qual é esta verdade, pastor? A mesma terra que experimentou a seca pode voltar a experimentar a chuva. Quantos que podem dar glória a Deus por esta verdade? O mesmo campo que foi destruído pode voltar a produzir. Quantos que podem dar glória a Deus? A mesma vida que passou por uma situação difícil pode entrar em uma nova estação de Deus. Não existe estação permanente, senhores e senhoras. Vou repetir para você não se esquecer dessa verdade. Não existe estação permanente. Há tempo de plantar, há tempo de esperar, há tempo de chorar, mas também há tempo de colher. Chegará o tempo de Deus na sua vida. Você vai colher em nome de Jesus. Você vai colher. Não confunda uma estação difícil com o destino final da sua vida. Não confunda isso. Ah, pastor, a estação está sendo difícil, mas não é a estação final, porque Deus tem promessas na sua vida. Eu estou sendo profeta de Deus para muitos aqui nesta noite. Quem determina o teu final é Deus. A seca é uma estação, a tempestade é uma estação, a crise é uma estação, mas Deus continua sendo Deus de todas as estações. Ele é soberano, é Ele que faz acontecer. Você serve a um Deus poderoso que vai mudar as estações. Chegará o tempo da colheita na sua vida. Terceiro ponto desse aprendizado desse texto bíblico: Deus pode restaurar a produtividade, Ele pode restaurar, e Ele nos prova nisto no texto bíblico. Joel capítulo 2, versículos 24: as eiras se encherão de trigo, os lagares se transbordarão de vinho e óleo. É o texto que diz, no mesmo capítulo 2 de Joel. Observe aqui, amados irmãos, a progressão do texto e da revelação de Deus. Primeiro vem a chuva, diga assim comigo: primeiro vem a chuva, depois vem a produção, e depois vem a abundância. É o tempo que Deus prepara-nos para a colheita. Quem sabe Deus está preparando, você está numa estação provida por Deus. O que antes estava vazio começa a ficar cheio. A eira estava vazia, os lagares estavam vazios, mas Deus promete: se encherão. Quem prometeu foi Deus, e se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Se encherão. Pastor, se encherão como? Eu não sei. Eu não tenho possibilidade de explicar, porque milagres não se explica. Mas se Ele diz que vai encher, vai, no nome de Jesus. Nós precisamos compreender algo. Fracasso não será o nosso testemunho.
Diga assim comigo: o fracasso não será o meu testemunho. A restauração bíblica não significa necessariamente que Deus fará tudo exatamente como era antes. Não é isso que Deus está nos revelando por intermédio da sua palavra. Às vezes Deus não restaura o passado, mas Deus constrói um futuro melhor. Tem gente que fica aí na torcida: Deus vai fazer igualzinho eu era no passado. E talvez Deus está querendo te dar algo melhor, e você querendo ensinar a Deus a trabalhar. Deixa Deus trabalhar. O quarto aprendizado desta palavra: Deus pode restituir os anos consumidos. Diga assim comigo: Deus pode restituir os anos consumidos. O texto diz em Joel capítulo 2, versículo 25: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor e pelo cortador. É o texto que diz. Esta é a declaração central desse texto: restituir-vos-ei. Nosso Deus é o Deus que restitui, irmãos. Sabia disso? A pergunta seria nesta noite: como Deus pode restituir anos que já se passaram, pastor? O tempo cronológico não volta, pastor. O ano perdido não volta, pastor. A oportunidade perdida talvez nunca mais voltará, pastor. Mas Deus me manda lhe dizer, através da revelação da sua palavra, que Ele pode fazer algo maior na sua vida. Você está entendendo? Ele pode restaurar os frutos que você imaginava que nunca mais colheria. Ele pode restaurar. Você pode ter perdido anos, mas Deus ainda pode dar propósitos nos seus próximos anos. Ele tem poder de fazer isto, porque Ele fez com a nação de Judá. Vocês podem ter perdido a oportunidade, mas Deus pode abrir novas portas. Você pode ter vivido anos de dor, mas Deus pode transformar a sua história em um grande testemunho. Tem gente aqui que sofreu terríveis dores, e hoje esse testemunho é um óleo de Deus para a ferida de muitos na atualidade. Se transformou num testemunho. Deus não precisa devolver o tempo que passou para restaurar o propósito que parecia perdido. Você precisa acreditar nisso. O gafanhoto consumiu a plantação, mas não conseguiu consumir a promessa de Deus na sua vida. É o que Deus está te falando. A crise pode ter atingido os seus recursos, mas não pode destruir o projeto de Deus na sua vida. É nisto que você tem que se basear a sua fé. Não é ficar o tempo todo se lamentando. E agora? A minha conta bancária não é a mesma. Tem gente que se preocupa tanto com dinheiro que se esquece de Deus. É Deus que proverá a sua vida. Se Ele tem cuidado de você até o dia de hoje, Ele continuará cuidando. Lembrei de um rapaz que me disse: o meu patrão, Isaac, ele tem uma tara, pastor. Falei: como assim? Todos os dias, no final do expediente do serviço, ele pega aquele dinheiro e ele fica contando. Ele vai juntando dinheiro, ele nem deposita no banco. O prazer dele é contar o dinheiro, e os olhos dele ficam cheios de lágrima. O cara, oh Jesus, ele está tão louco por dinheiro, que é perigoso ficar louco mesmo, doido, barriga. Ei, você precisa se apaixonar mais por Deus na sua vida, e o mais Ele tudo fará. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Seja apaixonado por Deus, busque mais a Deus, e Deus vai trabalhar nas suas finanças.
Deus vai te prosperar porque é bíblico. Quinto aprendizado, já vou terminar, viu, irmãos? A restauração produz testemunho. Diga assim comigo: a restauração vai produzir testemunho na minha vida. A Bíblia diz em Joel capítulo 2, versículo 26: comereis abundantemente e vos fartarei, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus. O objetivo final da restauração não era simplesmente o povo receber coisas, era o povo conhecer mais a Deus. Era isso que Deus estava ensinando aquele povo e aquela nação. Veja aqui na sequência do que aconteceu com o povo de Judá. Deus restaurou, o povo se alimentou, o povo se alegrou, e o povo passou a louvar a Deus. O que Deus quer sempre é isso. Esta é a equação de Deus, igual louvar a Ele, louvar a Ele, agradecer a Ele, adorar a Ele. Pastor, eu não aprendi essa lição ainda. Então ele já está trabalhando. Mas quando você chegar no ponto, você vai falar: bem, que grandes coisas o Senhor tem feito por mim. É por isso que eu estou alegre. Deus tem abençoado a minha vida, Deus tem abençoado a minha casa, Deus tem abençoado a minha família. A bênção deveria produzir adoração, o milagre deveria produzir testemunho, a restauração deveria produzir gratidão. Deus não quer apenas restaurar as nossas vidas, Ele quer que a sua restauração se transforme em um testemunho para a glória do nome dEle. É isso que Deus quer, é isso que Ele está nos ensinando nesta noite. Aquilo que um dia foi motivo de lágrimas pode se tornar um amanhã motivo de testemunho para a sua e para a minha vida. Você vai ser PhD nesse testemunho. A pessoa vai chegar em você pedir um conselho, uma oração, e você vai falar: eu passei, eu atravessei por esse deserto, eu tenho um testemunho para te contar. Continue confiando no Senhor, porque Ele te dará vitória. Aleluia. Sexto ponto que nós aprendemos aqui: Deus quer que o povo saiba que Ele está no meio dele. Diga assim comigo: Deus quer que eu sei, ou que eu saiba, que Ele está dentro de mim, na minha volta. É isso que Deus está nos ensinando nesta noite, por intermédio da sua palavra. Joel capítulo 2, versículo 27: sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. Olha o que Deus estava ensinando aquele povo. Aqui nós chegamos ao ponto mais importante desse texto. E qual é o ponto, pastor? A maior restauração não era o trigo, a maior restauração não era o vinho, a maior restauração não era o azeite, não era a abundância. A maior restauração era a presença de Deus no meio deles. Quem está entendendo aqui o que Deus está falando aqui, irmãos? A maior restauração era isto que Deus estava ensinando ao seu povo. Ei, eu quero estar presente entre vocês. É por isso que eu liberei os gafanhotos. Um dia o irmão falou bem assim para mim: pastor, aqueles gafanhotos de Joel, o senhor sabe os nomes dele? Eu comecei a falar, não sabia muito decorar lá: migrador, devorador, destruidor. Ele falou assim: pastor, eu conheci mais um. Qual que você conheceu? Mastigador. Falei: por quê? Meus filhos ficam comendo o tempo todo, pastor. Mas é uma despesa lá em casa. E tem gente que talvez está inventando até demônio, que nem na Bíblia tem mais. E muitas vezes isso está acontecendo, sabe por quê? Deus só está querendo que você chegue-se mais a Ele.
É isso que Ele quer, restaurar a sua intimidade, que outrora você tinha com Deus e hoje você não tem mais. Você precisa ser apaixonado por Deus, apaixonado. A maior restauração era a presença de Deus. Deus disse: estou no meio de vocês. O maior milagre não é devolver aquilo que nós perdemos, não é isto que Deus quer nos revelar por intermédio da sua palavra. O maior milagre é descobrir que mesmo quando perdemos muitas coisas, Deus nunca nos abandonou. Ele está conosco. Mesmo quando você estava perdendo, Deus estava com você. Sabe aquilo que vai te distanciando de Deus, que vai te levando longe de Deus? Deus diz bem assim, ó, eu fico até imaginando. Eu gostava tanto dele na minha casa de Senhor. Eu gostava tanto dela me adorar. Eu vou ter que mandar uns gafanhotos. Aí, gafanhoto. Irmãos, e quando os gafanhotos vêm, oh Jesus, que destruição! É meu migrador, é meu devorador, é meu destruidor, e vai arrebentando tudo. E o que Deus queria não era dar para eles novamente a abundância de fruto, não. O que Deus estava ensinando para aquele povo: eu quero vocês perto de mim, me servindo, sendo leal a mim. É isto que eu quero a companhia de vocês. Eu quero mais um momento de oração, de consagração, jejum. Eu quero mais louvores e adoração. Ei, não distancia da minha presença, não. O maior milagre não é Deus devolver aquilo que nós perdemos. O maior milagre é descobrir que mesmo quando perdemos muitas coisas, Deus nunca nos abandonou. O povo havia perdido a colheita, mas não havia perdido a Deus. E quando Deus está presente, existe sempre esperança para recomeçar. A grande mensagem de Joel, capítulo 2, versículos 23 ao 27, podemos resumir o texto em 5 movimentos. E quais são estes 5 movimentos, pastor? O povo estava em crise, o gafanhoto havia destruído a terra. Segundo, Deus chamou o povo ao arrependimento: convertei-vos a mim e todo o vosso coração. Em terceiro lugar, Deus prometeu restauração: restituir-vos-ei os anos. Em quarto lugar, Deus prometeu presença: sabereis que eu estou no meio de vós. Deus prometeu um novo tempo: a terra voltará a produzir e o povo voltará a louvar e a bendizer o meu nome. Era isso que Deus queria fazer. Ah, se você soubesse o ciúme que Deus tem de você. Ah, se você soubesse o que você pode fazer no reino espiritual. Quando a gente vai se afastando, Deus diz: eu preciso me levantar para trabalhar, porque eu tenho ciúme dele, eu tenho ciúme dela. Talvez alguém esteja vivendo hoje em Joel capítulo 2. Você esteja olhando para a sua vida e vendo sinais de destruição. O gafanhoto passou, o cortador passou, o destruidor passou, e você está perguntando: o que sobrou? Mas o meu Deus, o teu Deus está dizendo: ainda há esperança. A sua história não terminou no capítulo da destruição. Ainda há esperança. O gafanhoto pode ter consumido a plantação, mas ele não pode consumir a promessa de Deus na sua vida.
Quantos que estão entendendo? Levante as suas mãos e glorifique a Deus. O tempo pode ter passado, mas Deus continua sendo Deus na sua vida. A crise pode ter levado muitas coisas, mas não pode levar a presença de Deus, porque Ele está contigo. Ele está contigo. Deus diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Ele está contigo para te dar vitória, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa, a sua família. Nunca se esqueça, Deus está contigo. Coloque-se de pé. Se você perdeu, volte para Deus. Se você caiu, levante-se. Se você se afastou, retorne ao altar do Senhor. Se você perdeu a esperança, volte a acreditar. Se a terra ficou seca, prepare-se, porque Deus vai mandar chuva. Se o gafanhoto destruiu, creia, Deus ainda pode restaurar, porque o Deus de Joel é o Deus que transforma destruição em restauração, escassez em abundância, choro em alegria, vergonha em honra, perdas em testemunho, e acima de tudo, sabereis que eu estou no meio de Israel. Você não está sozinho, Ele está com você. Ele está com você. O gafanhoto pode ter consumido os seus anos, mas não pode consumir o seu futuro, porque o seu futuro continua nas mãos de Deus. Você confia, você acredita nisso? Joel capítulo 2 não termina com o gafanhoto. Sabia disso? Joel capítulo 2 termina com Deus presente. Eita! Irmãos, quando eu estava lendo isso, eu estava já deslumbrando assim, com o que Deus fará com a história do Brasil. Brasil é do Senhor Jesus. Quando Deus está presente, sempre existe esperança e restauração. E Deus está presente. Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus está presente. Deus está presente. Talvez você não vê, mas no mínimo dos detalhes, Deus está trabalhando ao teu favor. Não fica somente focado na escassez e na calamidade. Deus está presente para te dar vitória. Ele vai restaurar. Você vai comer abundantemente. Amém? Eu profetizo sobre a sua vida no nome de Jesus. Se Ele está no meio de vós, comereis abundantemente. É um ato profético aqui nesta noite. Levante as suas mãos assim. Somente para aqueles que creem, somente para aqueles que acreditam. Se Deus está no meio de vós, comereis abundantemente. Se Deus é na sua vida, comereis abundantemente. Deus está abençoando o seu povo aqui nesta noite. Ele só quer que você viva perto dele, e o mais, Ele tudo fará. Quantos que podem aplaudir a Jesus? A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Glória a Deus. Tome o vosso assento. Tome o vosso assento. Eu quero
convidar aqui à frente o nosso irmão Otilson e Ana Paula. Nós estaremos apresentando o bebê Leonardo agora. Nós vamos orar por estas crianças. Pode subir aqui, viu? Eu quero chamar aqui também o irmão Valdo e a irmã Gisilênia. Vem aqui, eu quero orar por vocês. Botas de diamante, eu quero fazer uma oração por vocês. Darley, vem aqui por gentileza. Carlos está com a criança no colo aí. Versário, né, Carlos? Nós vamos apresentar esta criança, apresentar Leonardo, seus pais, irmão Odilson e irmã Ana Paula. Nós vamos apresentar Leonardo aos pais. Sempre a recomendação bíblica é a mesma. Nós da igreja evangélica, nós não batizamos, mas nós apresentamos, porque assim a Bíblia Sagrada nos ensina. Jesus foi o nosso exemplo, Filho de Deus, ele foi apresentado ao templo. E nós vamos apresentar nesta noite Leonardo. Esta criança, ela não pediu para vir ao mundo, é o fruto do amor de vocês. E esta responsabilidade cabe a vocês: instruir, orientar, educar esta criança no caminho que se deve andar. Porque quando envelhecer, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 22, não se desviará dele, do caminho do Senhor. E vocês estão dando um passo muito importante, trazendo a criança para o tempo do Evangelho. Já é o primeiro passo. Só que quando a gente apresenta aquilo que a gente tanto ama, Deus recebe. Amém? Deus recebe. Quem sabe o Leonardo vai ser aí pregador, cantor, pastor. Aí vocês já vão ficar prontos. Eu apresentei o Leonardo lá no templo evangélico, e o pastor naquela noite já estava instruindo do que Deus iria fazer na vida dele. Então a responsabilidade é de vocês. Amém? Instrua esta criança no caminho em que se deve andar. Vamos orar pela apresentação deste bebê, Leonardo, e depois nós estaremos orando também para o irmão Valdo e a irmã Gisilene, pelas suas botas de diamante. Senhor meu Deus, assim como a tua palavra nos ensina, nós estamos fazendo, seguindo recomendação da instrução da tua palavra santa, apresentando este bebê, o Leonardo, diante da tua presença. Senhor, o Leonardo, nós o apresentamos a ti nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pega o celular aí para tirar uma foto aqui. Nós guardamos a recordação. Vou levantar você de novo aqui. Levanta aqui perto dos pais aqui, ó. Tira uma foto aí, só aqui, ó. Aí, Leonardo. Vamos orar agora por esse casal. Obrigado, viu, Daniel? Irmão Valdo e a irmã Gisilênia. O Genilson, ele falou bem assim: não, pastor, você cita o nome todinho, e eles não são nem acostumados a ouvir pelo nome.
Irmão Valdo, é Valdo mesmo? Valdo. Então, os irmãos já conhecem, faz parte aqui da igreja. Se for cumprimentar, já cumprimenta. Graça e paz, irmão Valdo. E a irmã Gesilene. Zilene. Irmã Zilene, graça e paz. Reduziu bastante o número, viu? Então, nós vamos orar. Coloque-se de pé, irmãos. Vamos orar. Irmãos, esse casal que alcançou essa dádiva, 70 anos. 60 de casados. Vamos profetizar já, né? 70 anos, 60 anos de casado. Aí nós vamos orar por eles, para que Deus possa continuar nos abençoando, amando, compreendendo uns aos outros, respeitando, que vocês possam continuar sendo exemplo e inspiração para a família de vocês, em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós louvamos a Ti e agradecemos pela vida dos Teus filhos, para eles chegarem até aqui. Quantas adversidades, situações difíceis, momentos de tristeza, mas também momentos de alegria, vitória. Celebraram grandes milagres que o Senhor operou na vida deles. Meu Deus, nós Te louvamos nesta noite. Queremos agradecer a Ti por esta data tão importante. 60 anos de casado, bodas de diamante. Continue abençoando, meu Deus, dando saúde, oportunidade para viver bem, que eles possam continuar amando um ao outro. Assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Quantos que podem aplaudir a Jesus pela vida desses servos de Deus? Deus abençoe. Deus abençoe. A senhora quer contar um testemunho? Tá bom. Amém. A irmã está rouca ainda. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu estava voltando da Chapada dos Guimarães no domingo passado, descendo a serra. O meu ouvido ficou tampando e tal. E quando eu cheguei aqui na igreja aqui, a Catarina falava assim: fecha o nariz, pai, assopra. Aí eu assoprei, deu um estralo. Eu falei: parece que piorou ainda. Aí quando foi terminar, a irmã estava muito rouca e eu fui dar graça e paz para ela. E ela disse bem assim. Aí eu pensei: deve ser surdez mesmo. O que foi, mano? O que foi? Eu falei: vixe, eu não estou ouvindo mais nada. Aí eu cheguei mais perto: pastor, eu estou rouca. Aí eu falei: a senhora que está rouca, eu estou ouvindo ainda. Eu pensei que a serra da Chapada dos Guimarães ia destruir. Irmãos, muito agradecido por todos vocês que vieram, os visitantes que atenderam o nosso convite, que vieram. Deus abençoe. Que esta semana seja uma semana ricamente abençoada por Deus. Que Deus os guarde, que Deus os livra de toda aparência do mal. Prospere os teus caminhos, em nome de Jesus. É o desejo que eu tenho pela sua vida. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, não tão somente hoje, mas para todos sempre. O povo de Deus diz: amém. Está terminada esta reunião no nome de Jesus.